Oi, eu sou a Vitória Cândido e sejam muito bem-vindos ao Med do Zero. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como o coração gera energia elétrica. Sim, ele gera, que nem uma bateria, por exemplo, né? E eu vou explicar realmente como funciona esse processo para depois a gente conseguir falar um pouquinho de ECG. Então, no vídeo da semana passada foi sobre o ciclo cardíaco, falei um pouquinho da anatomia. Agora eu vou falar um pouquinho da célula realmente, dos íons, a entrada de íons e tal. Vou chamar a química e a física para conversa, né? E aí eu vou explicar como funciona essa parte elétrica, que depois vai ser captada pelos eletrodos e ser interpretada lá no ECG. Então, para isso, a gente tem que entender parte por parte. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria explicar como funciona, relembrar, né, como é que funciona uma pilha. Uma pilha é assim, a gente vai ter o lado que tende a doar elétrons, o lado que tende a receber, e a ponte, que vai fazer realmente essa ponte entre os dois, para o elétron vir daqui para cá e gerar essa corrente elétrica. Então, é assim que funciona uma pilha, e na célula é basicamente a mesma coisa também. No miócito cardíaco, ele vai funcionar de acordo com essa resposta rápida. E depois a gente vai ver que tem outro tipo de célula especial no coração que vai ser de acordo com a resposta lenta. Mas, a princípio, eu quero falar o geralzão, como é que funciona. Para isso, eu vou utilizar essa fita que vai servir como célula, tá? Pra gente entender certinho. Só para relembrar, né, que essa aqui é uma célula, então essa parte aqui é a membrana dela, que vai separar o interno do externo. E no externo a gente vai ter voltagem positiva e no interno negativa. Mas o que seria essa voltagem, né? No nosso corpo a gente tem diversos íons, e os íons vão ter voltagens positivas, como o sódio, ou negativas, como o cloreto, por exemplo. E aí, o balanceamento de todos esses positivos e negativos gera a voltagem, que fora da célula é positiva e dentro é negativa. Além disso, uma coisa que a gente precisa saber é que por fora da célula a gente vai ter mais sódio, mais Na. E aí, dentro da célula, a gente vai ter mais potássio, que é o K. E aí, a célula funciona como uma pilha, em que os íons vão gerar essa corrente elétrica, a entrada, a saída, a trajetória desses íons. Então, e a ponte entre isso vai ser as alterações que vão acontecer na membrana, que vão permitir com que esses íons entrem e saiam. Então, como eu falei, a célula no repouso tem mais potássio dentro e sódio fora. Então, quando as membranas de sódio se abrem, o sódio entra. E aí a gente tem o início, né, da despolarização. Despolarização realmente é essa entrada de sódio. E aí depois vai ter o período de repolarização, que é a saída do potássio, né, para tentar voltar a ser negativo. Então, vocês conseguem perceber que só trocou os íons, né? Entrou o sódio, ficou positivo, e aí para voltar a ser negativo, o potássio saiu. Mas a quantidade de íons está diferente, porque aqui dentro tem mais sódio e aqui mais potássio. E na célula no repouso é ao contrário. Lembrando uma coisa importante, esse processo ele vai acontecer por partes. Então, não é a célula inteira de uma vez que despolariza, né? Se ela começa por aqui, ela essa parte vai despolarizando, né? Até chegar toda ela. E aí ela despolariza, entendeu? Então, é assim, ó. Essa parte aqui vai começar a despolarizar. Então, aqui vai começar a ficar positivo, depois essa parte aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, até chegar ao final, até chegar ela toda. Então, tá, vocês conseguem perceber que em nenhum momento eu falei da bomba de sódio e potássio. Porque quando a gente tá lá no ensino médio e tal, é comum tipo falar, a bomba de sódio e potássio auxilia na despolarização. Só que ela auxilia não fazendo a despolarização ou repolarização. Ela auxilia organizando esses íons. Por quê? O sódio, que era a concentração de sódio era maior aqui, acaba ficando maior aqui dentro. E o potássio, como ele saiu, a concentração dele fica maior aqui fora do que dentro. Só que isso, por mais que a voltagem esteja correta, isso não é repouso. Porque eu tenho que arrumar esses íons. E quem arruma esses íons é a bomba de sódio e potássio, tirando o sódio que entrou levando para fora
e trazendo o potássio de fora e levando para dentro. Mas ele não altera a voltagem. A voltagem ela vai continuar naquele repouso, que é negativo e positivo aqui fora. Esse aqui é um pouco chatinho essa parte, mas aí é só voltar que eu espero que vocês entendam, né? Então era esse o geralzão. Agora eu vou explicar realmente como as peculiaridades das células do coração. Então eu vou primeiro falar como acontece na célula do músculo cardíaco. Depois eu vou adentrar nessa resposta lenta do nódo sinusal e átrio ventricular, tá? E aí eu explico certinho o que eles são. Então vamos lá. Na célula da resposta rápida, é o quê? É como o coração vai contrair, a musculatura realmente do coração. E como é que funciona, né? Então, lembra que eu falei, na célula, ela vai estar mais negativa no repouso, e aí depois, na despolarização, ela fica positiva, e aí depois volta a ser negativa, mas esse processo tem algumas características no coração, né? E é assim, a gente vai estar no menos 90 milivolts, que é a voltagem da célula, e aí começa o sódio a entrar. E o sódio entra muito rápido, muito. Tanto é que a voltagem sobe em linha reta, porque realmente entra muito sódio, numa quantidade muito rápida. E é ele que vai fazer a despolarização na resposta rápida. Essa aqui é a fase 0, tá? Então, a fase da despolarização. Aí depois, ele começa a decair. Começa a decair quando? Quando o potássio, ele começa a sair da célula. E aí começa essa repolarização precoce, que é a fase 1. Depois, a gente vai ter essa fase 2. A fase 2 é também chamada de platô. Por quê? Nesse platô, o potássio continua saindo. Só que entra também o cálcio. Então, o cálcio começa a entrar na célula, por isso que fica equilibrado, por isso que nem sobe, nem desce. Porque tem o potássio saindo e o cálcio entrando. E aí tem esse platô. E uma coisa interessante também é que, assim, se perguntarem numa prova, sei lá, o que o potássio faz, ele vai sair da célula para fazer a repolarização. Mas também tem uma coisa interessante que são os canais engraçados de potássio. E realmente esse é o nome deles, eu não estou inventando. Que eu botei aqui pontilhado. Que eles vão fazer o potássio entrar na célula. Sim, ele sai e uma partezinha entra também. Porque se fosse só o cálcio entrar, não ia compensar todo esse potássio que está querendo sair. Então, um pouquinho dele entra por esses canais chamados canais engraçados de potássio, tá? E aí a gente mantém esse platô. Depois que esses canais aqui se fecham, né, e o cálcio para de entrar, o potássio continua saindo loucamente como ele quer, e aí vem a fase 3, que é realmente decrescer. E aí depois que decresce, vem a fase 4, que ele volta a voltagem de repouso, que é menos 90 milivolts. Fase 4. Beleza? Então as fases 0, despolarização, 1, repolarização precoce, 2, platô, 3, a repolarização, propriamente dita, né? E a fase 4 é o repouso. E aqui no repouso que tem aquela bomba de sódio e potássio que eu tinha comentado. Porque ela não vai interferir na voltagem da célula. Ela só vai reorganizar os íons para que o processo possa acontecer de novo. Então, ela faz entrar na célula, né, 2 potássios enquanto sai 3 sódios. Beleza? Então, essa é a resposta rápida que acontece na musculatura cardíaca mesmo. Aí, tem a resposta lenta, que é um pouquinho diferente. E essa aqui, ela vai acontecer, como eu tinha falado, no nódo sinusal e no nódo atrioventricular. O que é isso? É que assim, o coração, ele não precisa de um comando para que ele bata, entendeu? O que o sistema nervoso central faz é regular, reduzir ou aumentar a contração do coração. O coração, ele bate sozinho. E como que ele bate sozinho, né? Através desse nódo, que quando tá normal, no coração, na fisiologia mesmo, quem comanda o ritmo do coração é o nódo sinusal. E onde ele vai estar localizado? Ele vai estar localizado no átrio direito, logo atrás da abertura da veia cava superior.
Então, lembra que eu tinha desenhado o coração aqui? Com o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. O nódo sinusal, ele estaria mais ou menos por aqui, tá? E aí é ele que vai fazer dessa despolarização, ele que vai gerar esse ritmo. Então, é através dele que as outras células vão se contrair. E é importante vocês saberem a localização dele para depois entender por que tem aquela imagem no ECG, tá? Um spoilerzinho do vídeo que vai ter mais pra frente. Então é ele que vai dar as ordens pro coração. E uma coisa interessante é por isso que quando o paciente está à ausculta normal, né, a gente fala ritmo sinusal, porque essa ordem tá vindo do nódo sinusal, que é o certo. Então, o nódo sinusal é o marca-passo normal do coração, mas a gente vai ter outros tipos de marca-passo se o primeiro não conseguir funcionar. Porque o que faz ele funcionar? É que a autoexcitabilidade dele é mais rápido do que dos outros marca-passos que eu vou citar. Então, se ele deixa de ter essa autoexcitabilidade, passa para os outros esse comando, né? Então, aí é chamado de não de marca-passo normal, e sim marca-passo ectópico. Então, do nódo sinusal é o normal. Se ele não funciona, quem passa a tomar esse comando é o nódo atrioventricular. Se o nódo atrioventricular não conseguir dar o comando, aí passa para as fibras de Purkinje. Se as fibras de Purkinje não conseguir, aí passa para a musculatura do coração mesmo. Passa para cá. E então é assim que funciona. Então a gente tem 3 reservas além do normal, né? Mas o normal é ser no ritmo sinusal, que é no ritmo do nódo sinusal. Tá, mas falei tudo isso só para explicar. Mas como é que funciona? Ele é mais rápido, mas ele tem essa resposta lenta, que é importante porque para que os átrios consigam se contrair e depois tenha aquele atraso para depois ir para os ventrículos. Senão, já pensou se contrair tudo junto? O sangue ia pular, né? Não tem para onde ir. Então, primeiro contrai os átrios, depois os ventrículos, para aí o sangue sair, né? Como é que funciona? Na resposta lenta, vocês podem ver, ó, que em comparação ao outro gráfico, ele começa com uma voltagem menos negativa. Então, enquanto o outro estava no menos 90, esse aqui está no menos 50. Então, ele é mais fácil, tem a tendência maior de despolarizar do que essa célula aqui. Isso também é importante para ele ser o marca-passo, né? Então, está no menos 50, que é a voltagem no repouso. E aqui, nessa resposta lenta, quem faz a despolarização não é o sódio, como nesse aqui, é o potássio, pelos canais rápidos de potássio. Mas mesmo os canais rápidos de potássio não são tão rápidos que nem os de sódio. Então fazem essa curvinha aqui, ó. E a despolarização sendo a fase 0. Aqui a gente não vai ter o platô e vai direto para a fase 3, que é a fase que o potássio sai. Então a despolarização aqui acontece pela entrada de cálcio. Depois vai direto para a fase 3, que é a repolarização, que é a saída do potássio. Só que o potássio, ele sai muito rápido, tipo, sai muito potássio. E aí tem essa queda que é mais negativa do que é no repouso, porque ele sai muito. E aí, para voltar ao repouso em si, é preciso que entre sódio e entre cálcio para conseguir voltar ao menos 50. Então aqui, como vocês podem ver, ó, a fase 4, que é do repouso, ela não é sem fazer nada, só com a bomba de sódio e potássio. Ela precisa que entre esses íons para conseguir equilibrar novamente e aí sim gerar todo esse negócio de novo, tá? Então, gente, é assim que funciona. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É um assunto realmente um pouquinho mais cansativo, porque envolve realmente íons na célula e tal, os canais e tal, mas é bem interessante. E eu queria terminar com uma curiosidade, que realmente sim, o coração fica batendo fora do corpo por um tempo. Por quê? Porque no nódo sinusal, que é esse que comanda, que dá o ritmo pro coração,
A despolarização que acontece é essa aqui, ó, a resposta lenta. Então é através dos canais de cálcio que fazem a despolarização. E no nodo sinusal, ele tem no interior do retículo sarcoplasmático cálcio. Tem cálcio ali dentro. Essa organela, ela tá dentro da célula realmente, mas ela não tá em contato com a membrana, nessa parte interna aqui da membrana. Então, mesmo o coração fora do corpo, o coração continua batendo porque vai sair o cálcio que está dentro da organela para a célula em si, acaba gerando essa despolarização e gera todo aquele processo de novo, contraindo o coração mesmo fora do corpo. E isso vai continuar até que as cargas se igualem e aí realmente para de bater, tá? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Tchau!